Olá, internautas! Hoje, uma sexta-feira, dia 8 de maio de 2020, estamos aqui no nosso encontro marcado para debater, analisar algumas notícias que são destaques no cenário nacional, estadual e local. Para começar, na véspera de anunciar se flexibiliza ou prorroga a quarentena, o secretário diz que Grande São Paulo, Campinas e Baixada preocupam. Há um dia do anúncio previsto pelo governador João Dória, que é do PSDB, sobre quais cidades poderão flexibilizar a quarentena no estado, o governo paulista classificou o risco de contágio pelo coronavírus como grave e preocupante nas regiões da Grande São Paulo, Campinas e Baixada Santista. Fortaleza, no Ceará, entra hoje em seu lockdown. Olha para você ver como é que está a situação do coronavírus no Brasil. Parece que a situação está sob controle em algum lugar, em algumas cidades, mas na verdade está preocupando a disseminação para o interior. Em São Paulo, que é o epicentro da epidemia no Brasil, da pandemia no Brasil, agora também cidades próximas à capital se preocupam com o que tem que fazer de controle social. Distanciamento social só parece que não está bastando. Já iniciativas que foram tomadas para radicalizar um pouco esse distanciamento social não deram certo porque a população não aderiu. A população vive um momento de vontade de romper com a pandemia, mas não se rompe com a pandemia enfrentando o vírus, que é invisível e é maléfico demais para a vida humana. Não é desse modo, sair às ruas, tentando tratar a coisa como normal, que vai acontecer do controle social resolver. Tem que tomar a atitude de ficar em casa. É a única atitude correta, é o único remédio correto, é o isolamento social. Não tem outro, não tem vacina. Custa repetir isso aqui, mas é preciso repetir. Não tem vacina, não tem remédio eficaz nenhum. Os remédios que alguns dizem eficazes são eficazes para uns, mas não são para outros. Remédio eficaz de verdade é que serve a todo mundo. Então não é uma experiência individual que resolve a situação do coronavírus. Bolsonaristas mobilizam para a manifestação para o próximo domingo. Marcelo Stachin, apoiador de Bolsonaro, atuando como militante para a fundação do Partido Aliança para o Brasil, que Bolsonaro quer fundar, e Paulo Felipe, do movimento Soldado pelo Brasil, estão convocando uma manifestação em Brasília para domingo, dia 10. Dizem que 300 caminhões militares de reserva, homens e mulheres começam a chegar nessa sexta-feira em Brasília para essa manifestação. É uma manifestação que se pretende contra o Congresso e contra o Supremo Tribunal Federal. Inclusive, em vídeo, esse Paulo Felipe fala contra os 11 gangsters do STF. É uma assinte à democracia que está acontecendo. Democracia não é regime de tolerância, que você tolera todas as ofensas ao regime que está institucionalizado. Democracia é o regime que tem regras de convivência baseada na Constituição. É a Constituição o livro que norteia a vida e a democracia. E obedecer à Constituição é o sinal mais concreto que a gente pode dar de obediência à legitimidade democrática que existe no nosso país. E qualquer coisa que aconteça contrária ao seu interesse, ao interesse de qualquer um, pode ser questionado. Esse papel, essa possibilidade da democracia existe. E se existe alguém errado lá no STF, com crimes cometidos, que ele seja punido, que seja investigado. Ele é um cidadão, não é acima de qualquer um, é um cidadão que tem uma função explícita, de importância para o país, mas pode ser investigado. É isso que é importante dizer. Mas o que acontece? O Bolsonaro deu um exemplo claro de que quer invadir o STF. Aproveitou uma reunião com o empresário no Palácio do Planalto e foi até o STF para pressionar o STF no sentido de flexibilizar a ação do distanciamento social no país. Não é o STF que faz isso, o STF é o sistema, é o lado institucional do país que regula as leis, que olha se as leis estão certas, estão corretas ou não. Esse é o papel do STF. E o Bolsonaro tentou pressionar, dando exemplo para que pessoas como o Paulo Felipe e o Marcelo Stachin mobilizem para poder fazer manifestações desse sentido radical que nós estamos acompanhando no Brasil. É uma tristeza o que está acontecendo do ponto de vista do risco institucional que estamos correndo. Agora,
Essas pessoas, o Marcelo Stassi e o Paulo Felipe, precisam ser enquadrados. Eles são, numa atuação legal da Constituição, eles são subversivos, eles querem subverter a ordem, querem implantar no país uma ditadura. E o país tem há 35 anos uma democracia que se consolida. E não é uma atuação aberta agora que está acontecendo que vai fazer o retrocesso da democracia para a ditadura. Nós esperamos que aqueles que são encarregados, aí sim o STF, a Polícia Federal, investiguem e punam essas pessoas que pregam contra a Constituição. No Brasil, foram registradas 9.025 mortes provocadas pelo Covid-19, 136.519 casos confirmados da doença em todo o país. Aí você pega a notificação de passo. Passo, confirmado 1, monitorado 56, negativo 55, termo de isolamento para 473, notificados 529, de ontem para hoje, na leitura que estamos fazendo aqui, a gente lê sempre o boletim do dia anterior, cresceu apenas uma pessoa, notificado passou de 519 para 520. Óbitos confirmados nenhum, óbitos em investigação nenhum. Essa é a situação do coronavírus em passo. Mas o que está faltando? Faltando o seguinte, faltando teste. Testes precisam ser feitos em maior número, senão não consegue ter a realidade do que acontece na cidade. Muitas pessoas são notificadas e até hoje não tem nenhum teste para poder determinar o que significa essas internações que estão lá sob monitoramento. Um pouco são monitorados, testes de 520 estão lá notificados, mas sem resultado dos exames. E pior, não existe planejamento para uma testagem ampla, que é preciso ser feito. A prefeitura precisa pensar nisso. Não é só abaixar decreto determinando a situação, não. E outra coisa, o controle social passa talvez pelo fechamento do comércio de novo. Embora as pessoas saiam à rua de maneira desabalada, sem proteção, sem qualquer zelo pelo que ele deve preservar, por exemplo, a máscara colocada corretamente, o comércio é um atrativo para que essas pessoas saiam à rua. Se não tiver comércio, se não tiver nada aberto, pode significar que as pessoas são obrigadas a ficar em casa por falta de opção de sair. É o único jeito. Outra maneira é multar as pessoas. Mas para isso precisa de um decreto para multar as pessoas e é uma coisa difícil de fazer. Uma brigada que tem 35 pessoas para fiscalizar mais de 100 mil habitantes, não é possível acontecer. Então, quando se prega aqui fechamento do comércio, não é para prejudicar o comércio, é para salvar vidas. Isso que é importante. E nós temos agora uma informação que eu gostaria de passar aqui para as pessoas que nos acompanham, que é com relação à questão da dengue em Passos. Segundo informações que eu tive com o Tiago Agnello, que é o diretor de saúde coletiva da cidade de Passos, são 360 casos suspeitos de dengue. O índice da Lira, que atingiu a cidade agora, está em 4,2. E nós temos aqui uma tabela que mostra como é que é o risco dessa doença, da dengue, que também é uma doença perigosa e que tem que ser olhada com muito cuidado, com muito zelo, para não atingir as pessoas. Baixo risco, esse índice tinha que ser menor que 0,9. Médio risco, entre 1 e 3,9. Alto risco, 3,9. Então, em Passos está aí 4,2 o índice, está em alto risco. Mas no ano passado, no mesmo período, esse índice estava em 9,2%. Então, baixou muito, baixou bastante, mas é preciso redobrar a atenção para que baixe mais para ficar dentro do padrão tolerável. Ainda não está no padrão tolerável, ainda é alto o risco da dengue na cidade de Passos. E é preciso haver movimento concreto, como diz o Tiago Agnello, que está havendo para o combate, o controle dessa endemia na cidade que transmite a dengue, o Zika vírus e, além disso, tem mais uma outra doença que agora me fugiu a memória aqui completamente. A agência da Caixa Econômica Federal de 8 municípios da região estarão abertas neste sábado, dia 9, com o objetivo de atender clientes que buscam as unidades para realizar o saque do auxílio emergencial, os R$ 600 do governo federal por conta do coronavírus. O serviço vai funcionar
das 8 às 14 horas. Em Passo, tenda está montada na Avenida Arouca para contribuir com o conforto da população. O controle daquela fila imensa, essas tendas instaladas na Caixa Econômica Federal, ajuda a controlar a situação. Em Minas Gerais, 155 agências devem abrir nesse dia 9. Não são todas as cidades que vão abrir. Tem uma listagem lá no site da Caixa Econômica Federal dizendo quais as cidades que vão abrir. E na região, além de Passo, as agências do Carmo Rio Claro, Cássia, Guaxupé, Monte Santo de Minas, São Sebastião do Paraíso, Piuí, Formiga estão na lista fornecida pela Caixa Econômica Federal, como as que estarão com as portas abertas. Hoje, paramos por aqui. Queremos contar com a sua colaboração, curtir nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. Até a próxima!